Bom dia, quinto ano. Então, como foi prometido, né? Estou aqui gravando o vídeo da aula de hoje, aula de história, tá? Faz um tempinho que a gente não estudou história, mas peguem aí o livro de vocês. Hoje nós vamos estudar sobre a cultura e a religiosidade, tá? E vão ser essas páginas aqui que a gente vai ler e vai estudar. Página 23, 24, 25, 26 e 27. Bastante, né? Mas vocês estão no quinto ano, então tem que ler bastante, tem que estudar mais, né? Um pouquinho. Bora lá, olha só. Na página 23, onde fala da cultura e religiosidade, a gente vai ver um pouco da oralidade, da fala, né? Porque a gente sabe que nem sempre houve a escrita, né? A escrita aconteceu bem depois, mas as pessoas tinham uma maneira de se comunicar, né? No início, nos primórdios, possivelmente não se falava, né? Mas depois eles foram se desenvolvendo, desenvolvendo a fala, e aí entra a questão das histórias, né? Histórias, até pra gente também. As histórias que nossos pais contam, que os nossos avós contavam, que os nossos bisavós contavam, naquelas histórias antigas, que foi passando de pai para filho, tá? Olha só, na página 23 diz: as civilizações antigas apresentavam uma grande diversidade cultural. Um dos principais traços que essas civilizações tinham em comum era a importância atribuída à oralidade, à fala, à história, tá? Que era passado de uma geração para outra. Vimos na página 10 como a tradição oral foi importante para as antigas sociedades, tá? Na verdade, a oralidade continua fazendo parte da cultura de muitas sociedades atuais, tá? Não é só no passado, tem muitas culturas atualmente que ainda fazem uso da oralidade, né? Não tem a escrita ainda, né? Se a gente for ver os indígenas que vivem bem afastados, vivem ainda nas matas fechadas, eles não têm o domínio da escrita, mas tem a oralidade, né? Tem aquelas histórias que eles vão passando e ensinando para os mais novos. Para essas sociedades, sejam elas antigas ou atuais, a memória é o principal recurso das pessoas para preservar e transmitir o conhecimento para as gerações futuras. Assim, por meio de contos, cantigas, poesias e lendas, por exemplo, a história e as tradições de diferentes povos são transmitidas oralmente de geração em geração. Tá? Então, não só através de história, mas através de contos, cantigas, poesias, lendas, né, que são as histórias, essas tradições elas são perpassadas, são passadas de pai para filho, tá? E aqui tem a questão tem uma curiosidade, né? Os griots e as fontes orais. Vamos ver um pouquinho, na página 23 ainda, onde tem que curioso. Em muitas sociedades africanas, as histórias eram transmitidas por pessoas específicas, chamadas griots. Preservando e transmitindo a história e a cultura de seu povo, os griots ajudavam no processo de formação da identidade e dos valores de uma sociedade. Atualmente, eles continuam exercendo importante papel em diversas sociedades. Por meio da atuação dos griots, podemos conhecer melhor a história, os costumes e as principais tradições de alguns povos africanos. Assim, a tradição oral representa uma importante fonte histórica dessas civilizações. Entenderam? Então, tinha essas pessoas chamadas griots que eram responsáveis por preservar e também transmitir a história e a cultura do povo, né? Ajudando a preservar, né, a identidade e os valores dessas pessoas, dessa sociedade a qual eles fazem parte, tá? Então, ainda tem muitas fazendo uso da oralidade como forma de preservar a sua cultura, tá bom? Aí diz aqui, você gosta de ouvir histórias contadas oralmente? Por quê? Eu gosto. Escutar as histórias de antigamente, como eram, como eles viviam, o que faziam, né? Conte aos colegas qual foi a última história que você ouviu. E aí, pensem um pouquinho. Vocês já ouviram histórias do avô, dos tios de vocês, dos pais de vocês? Pronto, na página 24, agora nós vamos ver como é que surgiu a escrita. Será que a escrita surgiu como a gente conhece hoje, do jeitinho que tá assim, vogal, alfabeto, né, consoante, ou teve um processo? Com certeza teve um processo, né, pessoal? Nada acontece totalmente da noite pro dia.
vai acontecendo mudanças, vai percebendo o que pode melhorar, o que tem que ser mudado, tá? Vamos lá, página 24, onde fala do surgimento da escrita. Vamos ver como foi que essa escrita surgiu. Nós sabemos que vários povos contribuíram para o surgimento dessa escrita que nós temos hoje, tá? E foram muitos anos para se ter essa escrita que nós temos hoje. Ao longo dos anos, diversas civilizações desenvolveram diferentes formas de escrita. Além de aprimorar a comunicação, a escrita foi importante para registrar informações como estoque de mercadorias, pagamentos, cobranças de impostos, leis, entre outras. Observe. Sinais pictográficos. Os registros mais antigos que foram encontrados foram desenhos feitos em formato de figuras que representam aquilo que existia na natureza. Era a escrita com sinais pictográficos, em que o desenho significa diretamente aquilo que as pessoas queriam dizer. E aí nós temos esses sinais pictográficos, a gente chama de pintura rupestre. São aquelas pinturas em pedras que povos antigos deixaram e que estão até hoje nessas pedras, tá? Então essa escrita pictográfica, o desenho significava diretamente aquilo que as pessoas queriam dizer. Ou seja, se tinham animais aqui, tinham pessoas caçando, ele estava representando o quê? A caça, a cultura daquele povo que vivia ali naquela região. Sinais ideográficos. Ao longo dos anos, porém, os desenhos ficaram mais estilizados. Os sinais passaram a representar ideias e sentimentos. Quando se desenhava um sol, por exemplo, muitas vezes a intenção era representar a luz ou o período de um dia. Surgia então a escrita com sinais ideográficos. Aí nós temos aqui, ó, a tabuleta de argila com escrita de sinais ideográficos do acervo do Museu de Louvre, na França, tá? E aqui a gente já vê que não são mais animais, né? Tem alguns desenhos, né? Mas também tem um outro significado. A gente já vê uma evolução, né? Desses primeiros desenhos aqui, dos sinais pictográficos, para os sinais ideográficos, tá? Nos sinais fonéticos, aqui embaixo, na página 24, diz: com a quantidade de símbolos se tornou cada vez maior, alguns sistemas de escrita passaram a incorporar sinais que representassem o som das palavras, tá? Então, os sinais agora, eles passaram a representar o som das palavras, os símbolos, tá? Assim surgiu a escrita com sinais fonéticos, em que as palavras são formadas pela combinação de sinais que representam sons e não os objetos em si. Tá? Então, agora não se representa mais os objetos em si, mas o som, tá? O som que os objetos representam, tá? Vamos lá, para a escrita hieroglífica. Hieroglífica. Uma das mais conhecidas escritas egípcias é a hieroglífica, também chamada de escrita dos deuses. Ela era formada por sinais ideográficos que podiam representar objetos ou sons, tá? Ela era formada por sinais ideográficos que podiam representar objetos ou sons. Agora, podia tanto representar uma coisa como outra. Mas vejam aqui a quantidade de desenhos, tá? Aí nós temos agora o alfabeto fenício. O alfabeto fenício foi uma das principais inovações dos fenícios. Esse sistema de escrita foi criado há aproximadamente 2.800 anos. Nele, cada letra representa um som, por isso é chamado de alfabeto fonético. Cada letra tem um som, tá? E aí, por isso é chamado de alfabeto fonético, porque se buscava muito a questão do som. Nosso alfabeto, né? Nós temos A, B, C, né? Tem um som, cada letra também tem um som, né? Mas aí, esse alfabeto fenício ainda não era o alfabeto que a gente tem hoje. Os alfabetos grego e latino. Os alfabetos grego e latino foram originados dos sinais fonéticos, tá vendo, ó? Dos fenícios. Então, esse alfabeto dos fenícios ajudaram para chegar nesse alfabeto grego e latino. Os gregos adicionaram as letras que hoje conhecemos como vogais e os romanos alteraram o formato de alguns sinais, tornando-os mais parecidos com o que usamos hoje. Vocês forem olhar aqui, ó, tem a letra A, que a gente conhece, a letra E, Y, T,
N, M, O, né? Então a gente já vê que essa é a mais próxima. O alfabeto grego e latino é o mais próximo do nosso alfabeto que a gente utiliza hoje, tá certo? Passando para a página 26 e 27, nós vamos ver um pouco da religiosidade desses povos antigos. Pessoal, vocês entenderam? A gente viu a questão da oralidade, como era importante para preservar a cultura daquele povo. A gente viu o surgimento da escrita, todo esse processo que foi feito, sinais pitográficos, sinais ideográficos, sinais fonéticos, hieroglífica, né, o alfabeto fenício e o alfabeto grego-latino. Depois, mesmo eu lendo, eu quero que todo mundo leia, tá? Tira um tempinho e vai ler, é importante demais, tá certo? Vamos lá, agora a gente vai ver essa religiosidade. Só um minutinho. Só fui ver o tempo que estava gravando, para não passar tanto. Olha só, nós acreditamos que existe apenas um único Deus, né? O Deus Criador, que fez o céu e a terra. Porém, na antiguidade não era assim. Na antiguidade se acreditava que existia o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus da Terra, o Deus isso, o Deus aquilo, e que cada Deus tinha uma função. Por exemplo, se eu quisesse que o inverno fosse bom, que eu colhesse muito na minha plantação, então eu ia rezar, né? Eu ia pedir para o Deus da chuva, mandar chuva suficiente, ia fazer ofertas e tudo mais para esse Deus, tá? Então, para a gente entender, antigamente, na antiguidade, essas pessoas eles acreditavam em vários deuses, eram chamados de politeístas. E nós que acreditamos em um único Deus, nós somos monoteístas, tá? Nós acreditamos que só existe um Deus, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó. Como vimos anteriormente, a formação de uma religiosidade foi uma das características das primeiras civilizações. Página 26 e 27, viu? Vamos conhecer mais sobre a religiosidade de alguns povos antigos, entre eles os egípcios, os gregos e os romanos, tá? E aí, vocês vão ler, eu não vou ler mais, eu vou deixar para vocês. Na página 26, vem falar sobre os deuses egípcios, tá? Cada deus tinha um nome. Por exemplo, tinha o deus Horus, que era considerado o deus dos céus, e seus olhos representavam o sol e a lua. É representado como um corpo de humano e cabeça de falcão. Isso aqui era o deus Horus. E aí tem outros tipos de deus. Esses são os deuses egípcios, tá? Das pessoas que viviam no Egito acreditavam nesses deuses. Já as pessoas que viviam na Grécia, aí vem falar aqui da mitologia grega, né? Eles acreditavam em outros deuses. Também eram politeístas, mas os deuses deles eram outros. Tinha Zeus, que era o deus principal. Hera, que era a esposa de Zeus, também era uma deusa, tá? E era a deusa do casamento. Atena era a deusa da sabedoria. E aí cada deus tinha uma função, tá? Depois nós temos a religiosidade humana, romana, tá? E aí tem um textinho aqui que vocês vão ler também, tá? Então vejam aí, tem a religiosidade dos egípcios, dos gregos e dos romanos, tá? Leiam todos as outras páginas, mas leia também a página 26 e 27, tá? Feita essa leitura, vocês vão fazer isso aqui, ó. Ler novamente a página 27 e escrever o nome dos deuses da mitologia grega e suas funções. Tá, eu só tô pedindo da mitologia grega, viu? Só tô pedindo da página 27, onde tem a mitologia grega. Então, você vai ver aqui quais os nomes dos deuses que tem aqui e vai escrever o nome deles e as funções. Por exemplo, a deusa Atena, aí você vai colocar Atena, deusa da sabedoria. A sabedoria é a função dela, ser deusa da sabedoria era a função de Atena. E aí vocês vão vendo outro. Essa é a única atividade. O principal dessa aula de hoje é a questão da leitura de vocês, tá bom? Ler todas as páginas, mas focar na página 27, onde fala da mitologia grega. Pegar o nome desses deuses, escrever, né, nessa atividade, escrever suas funções. Façam isso aqui no caderno, tá bom? Podem colocar do jeito que tá aqui, ó, aula de história, a data, o tema, as páginas, e aí escreve a atividade e responde embaixo. Cheiro, fiquem com Deus. Amanhã tem chamada de vídeo. Espero que a internet esteja boa.